Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta missa votiva de Nossa Senhora de Fátima, neste dia 13 de março, em primeiro lugar é importante saber que este Evangelho, ele está falando para os saduceus, doutores da lei, escribas, anciãos da época de Jesus, que fecharam o coração, que não quiseram ouvir a orientação de Deus vinda através de Jesus, que não acolheram a verdade de Jesus, preferiram ficar nos seus esquemas, preferiram ficar na sua maneira de pensar, preferiram viver do seu jeito e como donos da verdade. É dentro desse contexto que esse acontecimento do Evangelho ocorre. Aqui já uma primeira lição para nós. Muitas vezes, a pregação da Igreja continuadora da missão de Cristo, os mandamentos da lei de Deus, a própria palavra e a fé que a Igreja ensina não surtem efeito na minha vida, não renovam, não restauram, não curam, não libertam, não fazem de mim uma nova criatura em Jesus Cristo, porque eu estou preso aos meus esquemas mentais, porque eu estou preso ao que eu quero, ao que eu gosto, ao que eu prefiro, aos meus preconceitos, gostos e preferências. Então, aquilo que foge dos meus gostos e preferências, ou então aquilo que foge do meu querer, ou daquilo que o mundo lá fora, dentro de um pensamento mundano, colocou na minha cabeça, e eu concebi que é certo, então eu não quero mudar de ideia, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero admitir que eu estou errado, eu não quero admitir as minhas falhas, contradições, eu não quero dar o braço a torcer, e eu quero do meu jeito. Por isso muitas vezes o Evangelho não converte, por isso muitas vezes a palavra de Deus não renova, por isso muitas vezes a oração não faz efeito nenhum da nossa vida. Então o primeiro exame de consciência que eu e você devemos fazer é esse.
inclusive à luz do testemunho da Virgem Maria. Ela diz: faça-se em mim conforme a vossa palavra. Ela abre o coração inteiramente, ela abre a mente inteiramente, e ela deixa-se conduzir, e abre mão inclusive do seu projeto originário de matrimônio com São José, porque a partir do anúncio do anjo, a partir da concepção pelo Espírito Santo, aquele matrimônio já ganhou uma outra conotação dentro do projeto de Deus. Não é mais aquilo que Maria pensava e não é mais aquilo que São José também pensava. Eles acolhem a vontade de Deus, assim também como o profeta Eliseu, o profeta Eliseu, assim como também Naamã, na primeira leitura, o sírio, que no primeiro momento ele resiste à orientação do profeta Eliseu, mas alguém o aconselha, ele volta atrás, ele repensa, e aí ele resolve acolher o conselho do profeta e mergulhar 7 vezes no rio e fica curado da lepra. Portanto, muitas vezes a palavra de Deus, a nossa vida de oração, cada terço rezado, cada adoração, cada santa missa, cada meditação da palavra, cada pregação, não surte efeito em mim, porque eu estou, como na época de Jesus, fechado nas minhas ideias, nas minhas concepções. Eu me coloco como referencial de certo e de errado, de bom e de ruim, e Deus precisa se encaixar nos meus esquemas, na maneira como eu penso, no horário que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Se não for do meu jeito, eu ainda me enfezo e ainda saio falando mal da igreja, do Papa, do padre, do coordenador da comunidade, do grupo, porque se não é do meu jeito, está tudo errado. Desculpa dizer, uma pessoa que se comporta assim nunca vai se converter, nunca vai ter a vida renovada. A palavra de Deus nunca vai fazer efeito. Então é dentro desse contexto que o Evangelho de hoje nos fala, lá na vila de Nazaré, fechados para a verdade de Cristo, com as suas concepções, não aceitaram que Cristo fosse o Messias e não aceitaram os ensinamentos de Deus. Aí aqui, dentro desse contexto, vamos descer numa situação mais específica. Vocês já ouviram falar aquela frase popular, eu acredito que deve ser também conhecida em São Luís do Maranhão: santo de casa não faz milagre. Tem isso aqui também? Tem, né? Pensei que era só lá no Japão, mas tem aqui, ótimo. Então nós vamos entender. Então nesse evangelho é o santo de casa que não faz milagre, porque eu estou aberto para a mentalidade do mundo, o que ele falar, a minha mente está aberta para a pessoa de fora, o que ela me disser, mas se alguém da minha família fala alguma coisa, eu vou ter a tendência de ignorar, eu vou ter a tendência de olhar para a pessoa e dizer: mas quem é você para dizer isso para mim? Então, ou então, se alguém da comunidade diz alguma coisa, nós bloqueamos aquela verdade que está sendo dita, primeiro porque a verdade dói, e segundo porque nós estamos sempre julgando o outro. Eu vi fulano crescer, quem é ele para me falar alguma coisa? Esse Beltrano aqui na comunidade, quem é ele para me dizer alguma coisa?
Então aqui também ainda há um orgulho de não admitir os seus erros, as suas falhas, ou achar que não precisa de correção e orientação, ou ainda bloquear porque eu olho para outra pessoa a partir dos defeitos dela. Então, por causa do defeito daquela pessoa, nada que ela faz presta. Então, santo de casa não faz milagre. Muitas vezes também isso acontece quando a gente também se depara com situações de inveja, de ciúme, de orgulho. A pessoa me falou, mas eu não quero dar o braço a torcer. A pessoa me disse aquela verdade, que é até para o meu bem, mas eu não quero admitir que eu estou errado, que eu estou errada no caso das mulheres. E aí não cresce, e aí não amadurece, e aí perde uma oportunidade de repensar a vida e de amadurecer. Outras vezes, pai e mãe falam sobre alguma dificuldade com o filho, com a filha, mas eu também não quero dar o braço a torcer. Meu pai e minha mãe são atrasados, eu é que sei, eu é que sou o dono da verdade e os meus colegas também, então eu ignoro e sigo errando. Às vezes esposo e esposa, eu é que sei e ela não sabe nada, ou então eu é que sei e ele não sabe nada. E às vezes esposo e esposa, pais e filhos, falta um diálogo, porque nós nos bloqueamos, porque nós convivemos com aquela pessoa, olhamos mais para os defeitos do que para as qualidades e deixamos de reconhecer o bem que existe naquela pessoa que convive conosco e também de considerar a possibilidade que talvez aquela pessoa, naquela crítica construtiva, naquilo que ela está me falando, ela pode ter um pouco de razão. E às vezes é bom considerar, pelo menos dar para a pessoa o benefício da dúvida. Será que isso que fulano está falando para mim está certo? Será que de fato eu estou agindo assim? Será que realmente eu não preciso melhorar? Será que nesse aspecto aqui eu não estou precisando repensar as minhas atitudes? Mas não, a gente bloqueia logo, olha para o defeito da pessoa, acha que não quer dar o braço a torcer, se enche de orgulho e não escuta. Mas para ouvir os da rua, para ouvir os de fora é fácil. O de fora não convive comigo, o de fora também eu não convivo com ele, eu não sei quais são os defeitos e contradições dele, então é muito mais fácil ouvir o de fora, até porque a pessoa de fora muitas vezes vai ter uma tendência de querer me agradar ou querer fazer uma média comigo. Então eu não quero ouvir os de casa, eu não quero ouvir os da comunidade, eu não quero admitir que estou errado diante deles, porque eu não quero me sentir diminuído, diminuída, mas os de fora eu aceito. E às vezes os de fora têm as opiniões mais variadas e distorcidas possíveis. Então, é preciso que nós, à luz deste Evangelho, examinemos se nós às vezes não estamos agindo assim. Na comunidade também, o padre que presta é aquele padre que vem de fora. Ah, que padre maravilhoso, ah, que missa maravilhosa, esse sim é que é o padre. Mas o padre da minha comunidade, coitado. O padre que presta é o padre da televisão, que está falando para uma câmera, que não olha olho no olho, não te conhece, está falando de situações gerais e às vezes está envaidecido diante de uma câmera pregando. Esse é o padre bom. Mas aquele que está no dia a dia carregando pedra com você, não, ele não presta.
porque ele me conhece no dia a dia e de vez em quando ele dá uns puxãozinhos de orelha que eu preciso levar, dá uma orientação que não me agrada, porque aquele da televisão só vai falar aquilo que me agrada, porque é próprio do veículo de comunicação fazer isso. Ou então, padre da minha comunidade não presta, mas aquele da rede social, nossa, ele fala toda a verdade, olha como ele é santo. E aí as pessoas vão ouvindo os de fora e ignorando, julgando e condenando os de dentro. Então a gente precisa ver e encontrar um equilíbrio dentro dessas situações. É claro que nem sempre tudo que alguém de dentro da sua intimidade familiar, comunitária ou do trabalho, nem sempre as pessoas vão estar 100% certas. Claro que tem aqueles encrenqueiros que a gente também tem que dar uma filtrada, tem aquelas pessoas cri-cri negativas que também a gente tem que filtrar, claro que tem, mas será que tudo está errado? Será que todas as pessoas estão erradas e só eu certo? Será que todos os argumentos não prestam, só os meus é que prestam? Então a gente precisa saber discernir. Claro, se uma pessoa do seu convívio, você nota que essa pessoa ao longo da vida ela tem sido mais desequilibrada do que equilibrada, claro que a gente tem que filtrar o que ela fala, mas isso não significa que todos aqueles ao meu redor são desequilibrados e tudo aquilo que eles me falarem não presta, porque às vezes nós estamos fechados em nós mesmos. Eu não quero dar o braço a torcer, e aí santo de casa não faz milagre. Mas também ainda existe aquela situação em que aquela pessoa de casa colocou o dedo na ferida e eu não gostei, aí só de pirraça, aí é que eu não ouço mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter maturidade, aprender a ouvir sem se ofender, aprender a falar sem ofender e aprender a viver aquilo que na literatura espiritual nós chamamos de correção fraterna, e a partir daí crescermos uns com os outros, querendo bem uns dos outros. Também, por outro lado, a gente precisa aprender que às vezes o santo de casa não faz milagre, porque muitas vezes a maneira como nós abordamos a outra pessoa, a maneira como eu tento falar com a outra pessoa é a maneira errada. No Pará, nós temos um ditado que diz assim: quando você quer pegar galinha, você não diz show, você joga o milho. Aí você está lá, fulano não vai para a missa. Aí você, em vez de convidar com um sorrisão no rosto, você olha de cara feia e diz: não vai para a missa não? Vai ficar aí? Olha, tu vai rezar, vai cuidar da tua alma, rapaz. Você acha que esse convite vai convencer o cara a ir para a missa? Aí quando vai para a missa, aí quando chega, em vez de dar um sorriso, dar um abraço, passa de cara feia. Qual é o Jesus que você está passando para a pessoa de casa ou para o seu colega? Um Jesus ranzinza, rabugento, que briga. Quando é que esse cara vai querer ir para a missa? Nunca. E é por isso que Jesus no Evangelho diz que os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios que os filhos da luz. E que os filhos da luz precisam aprender a ser mais espertos. Ou seja, você está levando uma mensagem boa,
você está levando uma coisa boa para o seu parente, para o seu amigo, para o seu familiar. Então leva isso também com uma cara boa, com palavras boas, com educação. Leva isso também com caridade, com amor. Então não é na base da briga, da cobrança, do julgamento, que a gente vai convencer alguém de viver a fé. E também às vezes não vai ser na base da briga que nós vamos orientar alguém, ou corrigir alguém, ou ajudar aquela pessoa a sair de alguma incoerência. Verdade sem caridade vira ignorância, brutalidade e agressão. E aí o outro se sente agredido, se fecha. E é por isso também que muitas vezes muitos santos de casa não fazem milagre, porque vem com um discurso para os de casa e da comunidade moralista, apontando o dedo, culpando, cobrando, fazendo cara feia, ao invés de abraçar, ao invés de acolher, ao invés de falar numa boa, ao invés de escolher as palavras, ao invés de falar com caridade. Portanto, esse também é um dos motivos porque santo de casa não faz milagre. Meus irmãos, minhas irmãs, que a Virgem Maria, neste dia 13 em que lembramos Nossa Senhora de Fátima, nos auxilie, interceda por nós, para que nós aprendamos deste dom da humildade, aliás, dessa virtude da humildade, e a partir dessa virtude possamos reconhecer os nossos limites, as nossas falhas, e a partir disso, humildes, possamos acolher a correção fraterna, saibamos dialogar, num diálogo que sabe falar sem agredir, e sabe ouvir sem se ofender, e que busca o bem comum, e que quer promover a outra pessoa, e que dá para o outro que às vezes está dirigindo para mim uma crítica, o benefício da dúvida, se de repente aquilo aquela crítica, aquela pessoa pode estar certa, e talvez realmente eu precise melhorar naquele aspecto. Assim nós vamos crescer, assim nós vamos amadurecer. Na época de Jesus, aquelas pessoas se fecharam, não aceitaram, ficaram nos seus esquemas, e por isso não se converteram, não cresceram espiritualmente. É preciso que nós tenhamos a mente aberta, o coração aberto, para receber uma crítica construtiva e analisar, e a partir desta análise crescer, amadurecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.